Queridos, sempre queremos a vontade de Deus. Quem, em sã consciência, vai ser um oponente à vontade de Deus? Não pode. A Bíblia classifica a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. E esses 3 adjetivos são apenas um panorama de um nível de perfeição que muitas vezes nós não conseguimos imaginar, pois a vontade de Deus é a melhor para as nossas vidas. No entanto, mesmo buscando a vontade de Deus, muitas vezes não conseguimos discernir a vontade de Deus. E por que não há muitas vezes discernimento? Por questões de limitações da nossa mente. Mas é nesse momento que entra o Espírito Santo em nós para nos dar discernimento a fim de compreendermos a vontade de Deus. Deus se revela a cada um de nós e Ele nos guia por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, inclusive as profundezas da mente de Deus. O Espírito Santo faz isso. Nós hoje iremos estudar, e esse é o tema da mensagem, entendendo o agir de Deus através do Espírito Santo. Entendendo o agir de Deus através do Espírito Santo. E é importante também podermos trazer como nota introdutória e relembrando que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e temos estudado todo o capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, e o apóstolo Paulo escreve aquela carta porque os coríntios estavam misturando a mensagem do evangelho com filosofia, a mensagem do evangelho com saber humano. No entanto, o evangelho ele é completo e ele não precisa de complemento nenhum para que se torne dito. E aqui não é nenhum demérito à filosofia, às ciências, ao saber, não, mas uma compreensão que, enquanto que o saber de Deus ele é eterno, ele é fidedigno, não há erros, o saber humano, ele sim, está sujeito a erros. Até porque nós não sabemos de tudo. Ariano Suassuna conta, certa vez, quando um grande antropólogo chega no sertão para conversar e faz várias perguntas a um sertanejo, sabe? Quem é o ministro da educação do Brasil? Ele fez, eu não sei dizer. Qual é a maior multinacional do Brasil? E o sertanejo não soube dizer. Mas o sertanejo estava cheio de peixe ali e saiu perguntando. Aquele homem tão inteligente, aquele doutor, que peixe é esse? O doutor não soube dizer. Ele pegou outro peixe, que peixe é esse? Também não soube dizer. E Ariano Suassuna completa dizendo que aquele sertanejo, em sua sabedoria, disse, doutor, cada um é ignorante na sua área. Ninguém sabe de tudo. Pelo contrário, somos limitados. Mas Deus não. Deus é o dono do saber. Deus é a fonte de todo saber. Então, enquanto os coríntios estavam nessa mistura, sabe? Não, o evangelho é interessante, mas precisa de uma análise de Sócrates. Não, o evangelho, a mensagem de Jesus é boa. No entanto, Tales de Mileto, e assim, fazendo referência a todos os filósofos antes de Cristo. E vem Paulo para mostrar a mensagem do evangelho. A verdadeira mensagem do evangelho, guarde essas 3 lições. Quando você ouvir mensagem do evangelho, guarde essas 3 lições. Em primeiro lugar, a mensagem do evangelho, ela é centralizada na morte de Cristo. A mensagem do evangelho é essa, por isso que Paulo começa o capítulo 2 dizendo isso, né? Eu venho pregar Cristo e este crucificado. Escândalo para alguns, repúdio para outros, mas esse é o Cristo. A mensagem do evangelho é essa, o Cristo crucificado, o Cristo que morreu na cruz para nos salvar. A mensagem do evangelho, em segundo lugar, mostra acerca o evangelho é uma parte do plano de Deus. O plano de Deus que envolve ter criado todas as coisas, o plano de Deus que teve que lidar com a queda, Adão e Eva pecaram, erraram, e o shalom de Deus, o equilíbrio de Deus, foi manchado em sua criação. Então só existe hoje poluição por causa de Adão e Eva. Se eles não tivessem errado, todo o ecossistema estava em mais absoluto equilíbrio. Mas todas as esferas da natureza, do ser, da humanidade, sofreram por causa do pecado. Mas o evangelho também nos mostra
a restauração de todas as coisas por meio da redenção de Jesus Cristo. E por fim, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. O Evangelho é possível ser ouvido, compreendido e feito parte da nossa vida através do Espírito Santo. Então, percebam que o Evangelho envolve as três pessoas da Trindade, sim ou não? O Evangelho está centrado na cruz de Cristo. O Evangelho, ele faz parte do plano de Deus de salvar a humanidade, salvar os seus filhos. E o Evangelho é compreendido através do Espírito Santo. Então, sendo assim, iremos ler o que a palavra do nosso Deus nos fala no livro de 1 Coríntios. Eu convido toda a igreja a ficar em pé nesse instante, capítulo 2, do verso 10 ao verso 13. E em reverência à palavra do nosso Deus, iremos ler o que essa santa palavra tem a nos ensinar nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 10 ao verso 13, como eu falei, estamos desde o verso 1 do capítulo 2 estudando, então você pode assistir no YouTube as outras pregações e assim compreender toda essa série. Começa assim o verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Por fim, verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Glorifica o nome do Senhor. Amado Deus, eu não sei quantos chegaram nesse lugar com dúvidas, Pai. As dúvidas nos angustiam, as dúvidas nos adoecem emocionalmente. As dúvidas, Pai, nos torna até mesmo incrédulos. Mas eu peço hoje, Pai, que o Espírito Santo esclareça a Tua vontade a cada um presente aqui, Pai. Que o Espírito Santo traga paz ao coração. Que o Espírito Santo revele o Teu querer. E dessa forma, possamos compreender que tudo ocorre de acordo com a Tua permissão e a Tua vontade, Senhor. Ministra aos nossos corações a Tua palavra. Conto mais uma vez com a Tua graça e misericórdia, com temor e tremor. Me coloco aqui, Senhor, como facilitador, como pregador da palavra que é do Senhor para o Teu povo, para a amada igreja de Jesus Cristo. Já rendendo graças a Ti pela conclusão dessa mensagem e por tudo aquilo que virá para nos alimentar, corrigir e direcionar. Oramos assim no precioso nome de Jesus, todos digam amém. Sente no seu lugar. Meus queridos irmãos, se nós queremos entender o agir de Deus, nós temos que ouvir o Espírito Santo. Deus nem sempre dará explicações daquilo que Ele faz. Nem sempre. Mas o Espírito Santo sempre vai nos revelar o propósito de Deus. Pois o nosso relacionamento com Deus não se dá por uma obrigatoriedade do Senhor de nos avisar de forma prévia antes de fazer ou de justificar aquilo que faz. Deus não tem essa obrigação. No entanto, Deus faz o que quer e através do Espírito Santo em nós revela o propósito do que foi feito. Então, se hoje você não entende, tenha calma. O Espírito Santo vai mostrar para você. O Espírito Santo vai estar te consolando enquanto você não entende. O Espírito Santo vai estar te ajudando enquanto você espera. Mas o Espírito Santo irá explicar para você. Trará à tona a verdade do agir de Deus. E eu quero trazer aqui algumas lições. A primeira delas aqui. Primeiro ponto. O Espírito Santo revela a sabedoria de Deus. Paulo inicia esse texto que nós lemos dizendo que Deus revelou sua sabedoria por meio do Espírito Santo. Isso significa que há verdades espirituais que nós só iremos compreender através do Espírito Santo. E eu vou mais além. Há ações de Deus
que nós só iremos aceitar por causa do Espírito Santo. Deus vai fazer coisas que vai doer. Como eu falei aqui, há 2 semanas fazendo uma feira, uma jovem senhora me aborda no supermercado. Pastor, você não me conhece, mas por favor, me responda algo. E já cai no choro e me faz a seguinte pergunta: por que Deus deixou meu filho morrer? E naquele instante ali eu vi a dor daquela senhora. Antes de qualquer resposta, a abracei, perguntei o seu nome e disse: eu não sei. E provavelmente ninguém desse supermercado vai saber responder para a senhora. Mas a senhora creia que o Espírito Santo vai lhe consolar. Que o Espírito Santo vai lhe carregar nos braços, mediante uma dor que eu não sei que a senhora está passando. Mas o que eu quero lhe lembrar, que Deus sabe. Porque Deus perdeu o seu próprio filho. Deus deu o seu próprio filho. Então é o Espírito Santo, gente, que vai enxugando as nossas lágrimas, que vai nos fortalecendo, enquanto o próprio Espírito Santo revela o propósito de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala no verso 10, e nós iremos ler mais uma vez. Ele diz o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Fabi, se for possível, vamos ler o verso 9, porque o que Deus revelou está escrito no verso 9, porque logo anteriormente o apóstolo Paulo traz esta verdade aqui, são 2 versículos ligados ou interligados um para com o outro. O conhecimento humano tem seus limites, mas nós, através do Espírito Santo, nós compreendemos o saber de Deus. Nós compreendemos o propósito de Deus. Então, no verso 9, o apóstolo Paulo tinha dito anteriormente: todavia, como está escrito, vamos ler juntos? Olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, verso 10, ele complementa dizendo: Deus, porém. Então, eu e você não fazemos parte do grupo de que não viram, de que não ouviram, de que não compreenderam. Porque através do Espírito Santo, nós começamos a ver que Deus é fiel. Através do Espírito Santo, nós começamos a ouvir Ele falar: eu estou contigo. Através do Espírito Santo, entra na nossa mente algo inexplicável, mesmo diante da dor, poder dizer: Pai, por que me desamparastes? Foi a oração do filho. Mas Jesus completou dizendo: mas que seja feita a tua vontade. Então, muitas vezes, se sentir desamparado por Deus não é um estado de negar a fé ou de incredulidade. Quando tal questionamento a Deus antecede a seguinte afirmação de fé: mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não entendo, mas o Senhor sabe. Então, Jesus prometeu o Espírito Santo, e ele disse que o Espírito Santo, quando o Espírito Santo da verdade, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciar. Jesus estava em seu discurso de despedida, e já sentia por parte dos seus apóstolos mais chegados, 12, dos discípulos que já eram ali a um número significativo de pessoas. Jesus sentia já a saudade no coração deles, a insegurança. Aí Jesus vem no seu discurso de despedida falar: mas quando eu subir aos céus, virá a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para agir, para fazer. O que Jesus estava dizendo para os seus apóstolos, o que Jesus fala para mim e para você hoje: você não está sozinho. Você não está sozinha. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo age. Sempre eu recebo assim, de uma forma, entendendo que aquela pessoa não tem compreensão do Espírito Santo. E aqui não é uma crítica, mas é uma verdade. Pessoas quando chegam para mim, vez por outra, dê espaço ao Espírito Santo. Quem sou eu? Ou você? Para limitar o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo não pede licença a ninguém quando ele quer fazer algo? Você sabia que o Espírito Santo não vai consultar os teus dons para fazer algo? Simplesmente ele faz. Porque esse é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Dê um glória a Deus.
Este é o Espírito Santo. Então, eu e você precisamos do Espírito Santo. E como podemos compreender a vontade de Deus por meio do Espírito Santo? Orando diariamente. Sabe, depender apenas do seu raciocínio para agir. Nós precisamos contar com o Espírito Santo, porque a gente só vê o hoje. E o Espírito Santo vê o tudo, porque ele é eterno. Com a mesma intensidade, ele vê o passado, o presente e o futuro. Então, hoje você não entende o que está acontecendo na sua vida. Mas creia que o Espírito Santo sabe do todo. E essa dor de hoje antecede a vitória de amanhã. A vitória que está por vir. Segunda lição, o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. O verso 11, Paulo vai dizer as seguintes palavras: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Eu não sei o que vocês estão pensando agora. Eu oro para que todo mundo esteja concentrado na pregação. Mas eu não sei onde é que está na sua cabeça. Se no almoço, se no que você vai fazer amanhã, o que você vai realizar essa semana. Mas o Espírito Santo sabe o que nós estamos pensando. Da mesma forma, olha que coisa linda, que ele conhece profundamente os pensamentos de Deus. É o Espírito Santo que conhece os pensamentos de Deus. Então, isso nos ensina uma grande lição. Não podemos conhecer a mente de Deus, mas o Espírito Santo nos revela o propósito de Deus. Quando tentamos compreender a Deus pela lógica humana, muitas vezes nos questionaremos. Um desses questionamentos é: por que Deus permitiu essa situação? Ou, por que as coisas não acontecem como eu quero? Ou, por fim, será que Deus está ouvindo o meu clamor? E é nessa hora que o Espírito Santo, por conhecer o que está se passando aqui, traz o que ele conhece da mente de Deus e nos fala que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus é fiel para reverter toda a luta em vitórias para a nossa vida. Então, pratique uma entrega total a Deus. Entregue tudo ao Senhor. Aprenda a esperar em Deus. Não tome decisões em momentos de dúvidas. Porque decisões que são marcadas em momentos de dúvidas e de abalo emocional são decisões impulsivas. Com a tentativa de livrar-se de um problema, acaba trazendo para a gente mais problema. Então, quando não souber o que fazer, ainda não faça nada. Espere o Espírito Santo te orientar. Porque muitas vezes, vou repetir, na tentativa de se livrar de um problema, a gente termina trazendo mais problemas para a nossa vida. E dessa forma, poderemos ter grandes prejuízos. Terceira lição: recebemos o Espírito Santo para entender o que Deus tem nos dado. O Espírito Santo vem para trazer à nossa memória, à nossa mente, as garantias que já temos hoje. Olha o que fala o verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Muitos vivem uma vida cristã sem entender o que é a graça de Deus. O que é a graça do Senhor? Gente, a gente não veio para esse culto para Deus nos amar mais. Você sabia disso? Se você faltar o culto da semana que vem, Deus não vai te amar menos. O amor de Deus é eterno. Não é o que nós fazemos. Com isso, não deixaremos de cultuar ao Senhor. Porque ao vir ao culto, nós estamos revelando o nosso amor a Deus. Então, eu não o amo com medo que ele deixe de me amar. Eu o amo porque eu tenho certeza que ele sempre vai me amar. Sempre vai me amar. Então essa tem que ser a visão, uma visão da graça do Senhor. Como nós muitas vezes gastamos tempo, energia, esforço com aquilo que ainda não temos, quando na verdade nos anima, nos faz bem, traz vigor à alma, lembrar o que nós já temos e o que nós temos de acordo com a Bíblia, a garantia de todas as bênçãos celestiais.
todas as bênçãos celestiais estão garantidas para mim e para você por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. A salvação, o perdão, a paz, o amor de Deus nos foram dados gratuitamente. Mas muitos ainda vivem inseguros, com medo, cheios de dúvidas. Por quê? Estão esquecendo do quanto Deus o ama, do quanto o Senhor o protege. E o Espírito Santo não apenas nos ensina, mas também nos faz lembrar das promessas de Deus. Sendo assim, rejeite o medo, rejeite a insegurança. Você é filho, você é filha de Deus e tem a garantia do Espírito Santo. Não tenha medo, o Espírito Santo vai te direcionar e você estará no lugar certo que o Espírito Santo quer que você esteja. Decisões precipitadas surgem do medo e da insegurança. Mas quando nós temos certeza que não daremos um passo se não for direção do Espírito Santo, a gente entrega, a gente confia e a gente espera. Quarta e última lição: as verdades espirituais são ensinadas pelo Espírito Santo. Você quer aprender sobre aquilo que é verdadeiro, sobre aquilo que é pleno, sobre aquilo que traz contentamento ao coração? Escute a voz do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo termina no verso 13, dizendo as seguintes palavras: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritualmente com palavras espirituais. O ensino cristão não pode ser baseado na sabedoria humana. O ensino cristão, ele é transmitido pelo Espírito Santo. Muitos podem conhecer a Bíblia, mas não conseguem ouvir o Espírito Santo. Você não precisa de alguém que seja usado pelo Espírito Santo para falar com você. Escute, o Espírito Santo fala com você e usa alguém para confirmar. Você não precisa de profecias. Você não precisa de profetas. Não vá bater na casa de irmãzinha, irmãozinho, sabe? Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Só faz isso quem não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo escuta a voz dele e ouve de uma serva do Senhor, de um servo do Senhor, a confirmação daquele que ele quer falar conosco. Amém, meus irmãos? É isso. Os coríntios estavam indo atrás de profecia. Ali tem fogo, ali não tem o quê. E Paulo diz, não. Escute a voz do Espírito Santo e deixe Deus levantar quem ele quiser. E Deus fala comigo poderosamente por meio de pessoas desconhecidas, que não sabem o que eu estou passando, não sabem nem meu nome, como eu tive essa experiência em 2023. 3 ligações eu recebi em 2023, de pessoas que eu nem sabia que existiam, e disseram, Deus manda eu te dizer isso, isso e isso. E o que eu vi tinha sido confirmação do que Deus tinha falado comigo no meu quarto de joelhos. Então, o Espírito Santo age. Amém, meus irmãos? É o Espírito Santo. Deus não terceiriza, ele confirma, através de irmãos de Deus, mulheres de Deus, o que ele quer falar conosco. Peça ao Espírito Santo que lhe ensine a ler a palavra. Peça ao Espírito Santo que lhe dê vontade de ler a palavra. Peça ao Espírito Santo que te relembre, sabe? Hoje eu não li a palavra ainda. Eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu concluo dizendo que o Espírito Santo é o único que pode nos revelar o agir de Deus. Só Ele. Você quer entender o que Deus está fazendo em sua vida? Escute a voz do Espírito Santo. E enquanto você não entende, Ele te consola. Enquanto Ele não entende, Ele diz, olha, estou aqui com você. E o Dário e Rebeca não entendem ainda. Como é que surgiu uma diabetes do nada na nossa filha com 6 anos? Nunca teve nada. Não estão entendendo.
Mas enquanto estão no processo de compreensão, o Espírito Santo está consolando. O Espírito Santo está dizendo, está vendo? Fui eu que só deixei ela passar 2 dias na UTI. Sou eu que faço. Consola para depois revelar o propósito. Precisamos depender do Espírito Santo para compreender as verdades espirituais. Devemos buscar ser cheios do Espírito Santo para discernir a vontade de Deus. Nossa fé não pode ser baseada em conhecimento humano, mas na revelação do Espírito Santo. E foi isso que João falou na ilha de Pátimos, ouvindo o que o Espírito Santo dizia a ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor por essa palavra.